Olá, programadores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Alessandra Pensadora, esse é o meu canal. Eu tenho postado há algum tempo atrás vídeos a respeito de programação com Android Studio. O pessoal me pediu muito para voltar a postar. Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar a criar novos vídeos já com a versão do Android atualizada. E para quem já conhece o canal, já viu que o canal é de programação, deve estar estranhando o título desse vídeo. Pois é, eu resolvi começar um curso de inglês porque a maioria do conteúdo de alta qualidade de programação Android está em inglês. Então, eu comecei a estudar essa língua e isso melhorou muito a facilidade que eu tenho de encontrar respostas para os problemas computacionais que eu tenho. Não só em programação Android, que eu uso Java, mas C, Python, programação para microcontroladores, qualquer tipo de programação, você vai encontrar sempre mais material em inglês. Então, se você quer ser um programador de sucesso, se você quer entrar numa grande empresa, aprenda essa língua. Como eu estou estudando a língua agora, eu resolvi compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, além dos vídeos de programação que eu vou voltar a fazer, né, estive afastada por um tempo por motivos pessoais, de estar doente, de estar sem equipamento também para gravar. Dá para ver que o meu áudio não é de grande qualidade, eu peço desculpas por isso, pretendo melhorar isso com o tempo, assim que eu tiver condições. Vocês dando um like, curtindo o canal, fazendo um comentário, vocês já me ajudam. O like ajuda, mas o comentário ajuda mais, porque gera mais engajamento. E nesse vídeo eu vou tentar ensinar inglês da maneira como eu estou aprendendo, que eu acredito que seja a maneira mais eficiente, a maneira contextualizada, aquela maneira de você ficar decorando conjugações verbais, decorando o vocabulário, não é uma maneira muito eficiente. Então eu peguei um trecho de uma série que é muito conhecida, que o pessoal da área de exatas gosta muito, porque é uma série que fala muito de exatas, que é The Big Bang Theory, né? Em português, Big Bang é a teoria. É uma série que está disponível na Max, streaming de vídeo, tanto em dublada quanto legendada. E eu vou fazer aqui para vocês um trecho que é em inglês e vou fazendo a tradução e explicando as coisas que eu já sei a respeito disso. Eu peguei um trecho bem simples, apesar que a própria série em si, as falas do personagem principal, que é o Sheldon, elas são bem complexas, mas ainda assim eu peguei um trecho em que só tem presente simples, passado simples, que é uma apresentação que ele faz para uma secretária em que ele está procurando um novo emprego. Então, eu espero que vocês gostem. Se tiver ruim a minha pronúncia, se tiver ruim o áudio, se eu errei alguma coisa do inglês, por favor, me dê um feedback. Me dê um feedback também se vocês querem conteúdo de inglês nesse canal também, ou se vocês preferem só programação. O feedback de vocês é muito importante para mim. Então, vamos lá, roda a vinheta. Eu escolhi uma cena de The Big Bang Theory em que eu achei o diálogo o mais simples possível, apesar que o vocabulário, as falas do Sheldon, ele usa um vocabulário bastante complexo, mas isso é característica do personagem em toda a série. Mas é um diálogo em que ele está se apresentando para uma secretária procurando um emprego. Então, como é a primeira apresentação dele para ela, em que eles se conhecem, é um presente simples, passado simples, não usa conjugações verbais muito complexas. Apenas o vocabulário por parte do Sheldon é um pouco complexo. Eu sugiro que você assista
somente o diálogo todo sem legenda. Vamos lá. So, Mr. Cooper, you're looking for a job. A menial job. Like yours. Why, thank you for noticing. I'm Menial Employee of the Month. Do you have a particular field in mind? I do. For thousands of years, the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of their betters, until finally they dropped down and became one with the dust through which they trudged. Do you have anything like that? No. Shouldn't you check your database? No. You didn't really type. I didn't really have to. So how about construction? Oh, that would be good. Sawing, hammering, eating out of a lunch pail as my working class fellows and I sit perched precariously on a girder high above the metropolis. No, this is putting up sheetrock at a housing project in Rosemead. I can do that. Good. One question. Yes? What's sheetrock? Moving on. How about doing deliveries for a florist? That seems acceptable. Do you have your own car? I don't drive. Of course you don't. Mr. Cooper, let me just ask you a question. What was your last job? Senior theoretical particle physicist at Caltech, focusing on M theory, or in layman's terms, string theory. I see. Just give me a second. Security! Aí você pode me dizer o que você entendeu, né? Pode ser que você não tenha entendido nada, mas foi importante assistir dessa forma para que a gente assimile o idioma, né? Para que a gente se acostume com o idioma. Agora vamos assistir novamente colocando as legendas no idioma original. So, Mr. Cooper, you're looking for a job. Então, a secretária, so, Mr. Cooper, you're looking for a job. A menial job. Like yours. O Sheldon, a menial job, like yours. Why, thank you for noticing. I'm Menial Employee of the Month. A secretária, well, thank you for noticing. I'm a menial employee of the month. Do you have a particular field in mind? Do you have a particular field in mind? I do. For thousands of years, the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of their betters, until finally they dropped down and became one with the dust through which they trudged. Do you have anything like that? Aqui fica mais complicado, mas é porque a característica do personagem é as falas dessa forma. Como eu disse, eu estou começando a estudar inglês agora, então provavelmente eu vou errar alguma coisa da pronúncia. E aqui foi o que eu copiei apenas ouvindo, né? Então isso é uma coisa legal de você fazer, ouvir e transcrever no idioma original o que você ouviu. Então o Sheldon fala, I do, for thousands of years, the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of their betters. Aqui tá errado. Aqui é betters. Until finally they dropped down and become one of the dust with they trudged. Do you have anything like that?
No. Shouldn't you check your database? Aí a secretária fala no, e o Sheldon, shouldn't you check your database? No. You didn't really type. E a secretária no, e o Sheldon, you didn't really type? I didn't really have to. So how about Aí a secretária, I didn't really have to. construction? So, how about construction? Aí a fala do Sheldon também, ela nem é pela complexidade, mas é pelo vocabulário e pela rapidez com que ele fala. Oh, that would be good. Sawing, hammering, eating out of a lunch pail as my working class fellows and I sit perched precariously on a girder high above the metropolis. O ideal é que você chegue num nível e que você consiga entender tudo isso nessa velocidade. Mas aqui a gente vai tentar entender mais devagar. Ele fala, oh, that would be good sawing, hammering, eating out of a lunch pail as my working class fellows and I sit precariously on a garden height above the metropolis. Provavelmente eu errei a pronúncia aqui, mas o ideal é que você acompanhe mais devagar o que ele falou. Você pode mudar a velocidade de reprodução também e ouvir de novo mais devagar. No, this is putting up sheetrock at a housing project in Rosemead. Aí a secretária fala, no, this is put up sheetrock at a housing project in Rosemead. I can do that. Good. One question. Yes? What's sheetrock? Aí ele diz, I could do that. One question. Yes, what is sheetrock? Então, aqui já dá para entender um pouquinho, né? Ele fala o que ele quer e ele pergunta o que é sheetrock. Moving on. E ela, moving on. Então, vamos pro próximo. How about doing deliveries for a florist? That's How about doing deliveries at florists? Acho que esse florist também tá errado, a escrita. seems acceptable. Yeah. That seems acceptable. Então, nesse caso, o Sheldon aceita. Dá para perceber pelo contexto. Your own car? I don't drive. E a secretária, yeah, have you own car? E o Sheldon, I don't drive. Of course you don't. Mr. Cooper, let me just ask you a question. What was your last job? See, Of course you don't. Mr. Cooper, let me ask you a question. What is your last job? you're a theoretical particle physicist at Caltech focusing on M theory, or in layman's terms, string theory. I see. Aí o Sheldon, ela tá perguntando qual foi o último emprego do Sheldon. Então, a resposta dele, Senior Theoretical Particle Physicist at Caltech focusing in M-theory or Lyman's term string theory. Just give me a second. Security! Aí a secretária, I see. I just give me a second. Security. Aí ela chama a segurança, né? Esse daqui é um cognato. Eu acredito que agora tenha ficado mais fácil de entender. Mas vamos traduzir. Então, eles já estão sentados, né?
ela diz, so, Mr. Cooper, you are looking for a job? Esse so é então, né? Aquele então que a gente fala. Então, senhor, Mister, né? Em inglês, a gente utiliza para pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem intimidade. Mister ou outro título que a pessoa tenha, né? E o último sobrenome, que no caso dele é Sheldon Cooper, então ela utiliza o Cooper. You are looking for a job. Esse looking, a gente pode significar olhar também. Mas, nesse caso aqui, pelo contexto, a gente entende que é you're looking for a job. Você está procurando um emprego. E o Sheldon, de maneira bem arrogante, né? A menial job, like yours. Eu acredito que a palavra mais difícil aqui é a menial, que significa um emprego subalterno, né? Um emprego braçal. E a secretária, well, thank you for noticing. Esse well também, quando o pessoal usa muito como então, né? Mas bem, obrigada por notar. I am menial employee of the month. Então, eu sou a empregada braçal do mês. Do you have a particular field? Eu acredito que aqui seja field. In mind? Também dá para entender pelo contexto. Você tem, né? Do you have a particular field in mind? Você tem algo particular em mente? E o Sheldon também aqui vem bastante arrogância da parte dele, né? Ele é do. Então, quando em português a gente simplesmente conjuga o verbo, né? Dificilmente a gente fala sim ou não. Então, em português a gente falaria, você tem algo particular em mente? E a resposta seria eu tenho. Mas aqui no caso, quando a pessoa pergunta do you have alguma coisa, né? Você pode falar I do para sim, eu tenho, né? Ou I don't para eu não tenho. E aqui for thousands of years, então por milhares de anos, né? The lowest, então low sozinho é baixo. Quando a gente coloca esse ST, a gente significa as mais baixas, então a mais baixa de todas, né? Então, low sozinho é baixo, lowest é a mais baixa de todas. E isso serve para qualquer adjetivo, esse sufixo aqui. Então, for thousands of years, the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of their betters. Aqui também, ó, como ele usa lowest, ele usa betters. Então, seria de best, né, o melhor, e betters, os seus melhores. Ou aqui no caso, você pode traduzir de outra forma como superiores, né? Então, aqui as classes mais inferiores de todas e as classes mais superiores de todas. Então, por milhares de anos, as classes mais baixas de humanos gastaram seu tempo erguendo monumentos abaixo do lash, que é chicote, deles, né? Então a gente usaria dos seus superiores, mas no caso aqui, nos superiores deles, então a gente usaria their. Until finally they dropped down and become one with the throat with the truth yet. Essa parte aqui tá um pouco difícil para mim entender honestamente. Aí ele pergunta no final, né? Do you have anything like that? Então, do you é a pergunta, né? A gente pergunta, a não ser que seja o verbo to be, que é um pouco diferente.
outros verbos, a maioria deles, a gente utiliza do, you, have, né? Então, você tem anything, alguma coisa como isso, né? Alguma coisa parecida com isso. E a secretária, não. Aí o Sheldon, shouldn't you check your database? Esse shouldn't, se a gente colocasse somente o should sem esse NT, deveria você checar seu banco de dados, mas como ele coloca o NT, shouldn't, esse T aqui ele quase não aparece, né? É um pouco difícil de compreender quando é should e quando é shouldn't, porque principalmente quando ele fala muito rápido, como é característica do personagem do Sheldon. Então ele está perguntando, negando, né? Você não deveria checar o seu banco de dados? E ela, não. Aí o Sheldon fala, you didn't really type. Esse didn't é did not. Então, você não realmente checou, né? Você não realmente type é digitar. Então, você não digitou de verdade. Então, ela realmente não digitou porque ela sabe que não tem esse emprego no banco de dados. Aí a secretária diz, I didn't really have to. Então, eu realmente não tenho, né? Não tenho. So, how about construction? Então, quando você fala how about, seria tipo um que tal, né? Então, que tal construção? Aí o Sheldon, oh, that would be good, sawing, hammering, eating out of lunch, Peel, acho que esse Peel tá errado também, as my working class fellows, and I sit perched precariously on Gardner height above the metropolis. Então, aqui é bem complexa também a fala do Sheldon, mas é muito difícil. Em The Big Bang Theory, você encontrar um diálogo simples. Então, o would be, né, o verbo to be, com o would seria, né, seria bom. Esse hammering, eu não conheço a palavra. Então, lanchar, né, almoçar com os meus working class, né, com a minha classe de trabalho, ou seja, meus colegas de trabalho. Fellows também significa amigos, colegas, minha galera, né? E eu estaria sentado, né, precariamente em girders, acho que vigas, né, girder, não sei se é girder ou girder, guias, above em cima, né, acima das metrópoles. E aí a secretária diz, no, dispute up sheetrock at Housing Project Housing. Aqui ela diz que não é isso, que é para colocar sheetrock em Housing Project em Rosime. Eu também não sei o que é esse Rosime. Aí ele diz, I could do that. One question. Ele falou, eu posso fazer isso. Uma pergunta, sim. What is sheetrock? Então fica óbvio que ele não pode fazer isso porque ele nem sequer sabe o que é sheetrock. Esse sheetrock, em português, a gente chamaria de drywall. Não sei se nos Estados Unidos também é utilizada essa palavra, mas é um sinônimo, né, que dry é seco, né, e wall é parede. Então, as paredes e os tetos de casas americanas, em geral, são de gesso e não de concreto, por causa de tempestades, tornados, que principalmente no oeste dos Estados Unidos, que é onde se passa essa história, acontece muito, né? Então, uma tempestade mais forte, um tornado aí, um furacão, ele vai varrer o concreto muito facilmente, né?
e machuca muito, o contrário do gesso. Então, é colocar as paredes e os tetos de gesso em casas. É legal a gente saber a cultura do país no qual a gente está aprendendo a língua, porque a língua está atrelada à cultura, né? E muitas vezes lá existem coisas que aqui não existem e vice-versa. Então é por isso que aprender uma língua também significa aprender uma nova cultura. Mas como ele pergunta o que é, ela, né, moving on, então próximo, né? How about doing deliveries for a florist? Eu acho que eu escrevi florist de maneira errada, mas é floricultura, né? Delivery, a gente utiliza essa palavra no Brasil também, né? Entregas para uma floricultura. E aqui ele fala que parece, né, que é to see, do verbo ser, do verbo ver, desculpa, mas ele diz que parece aceitável. E aí ela fala, ela, aliviada, né, que encontrou alguma coisa. Have your own car, então tem o seu próprio carro. Aqui seria do you have your own car, mas como é uma conversa de série, uma conversa informal, ela acabou tirando essa parte aqui. Então acaba sendo compreensível também. Mas ela está perguntando se ele tem o próprio carro, um próprio carro. E ele fala, I don't drive. Se ficar difícil de entender, muitas vezes eles falam I don't drive, bem rápido assim. E a secretária, of course you don't, ou seja, é claro que você não dirige, né? É claro que não. E ela diz, Mr. Cooper, let me just ask you a question. What was your last job? Então, como ela vê que nenhum emprego dá para ele, ela fala, Sr. Cooper, deixe-me só just perguntar a você uma questão. Então, quando é question, a gente usa ask, né? Então, ao invés de deixa eu te perguntar, ask you a question. Fazer a você uma pergunta. Então, fazer pergunta, a gente utiliza o ask. Aí ela fala, what was your last job? E aí é onde ele responde de uma maneira bastante arrogante, né? Senior Theoretical, aqui eu provavelmente vou errar a pronúncia, mas ele diz que ele é físico sênior, físico teórico sênior, né, da Caltech, que é uma universidade com foco na teoria M, né, que é conhecida popularmente como teoria das cordas. E aí, juntando essa arrogância do Sheldon, mas o fato dela não encontrar nenhum emprego para ele, ela fala, I see. Então, esse I see seria eu vejo, mas poderia ser traduzido como eu entendo, eu sei, né? Just give me a second. Aí ela só give me, me dê, né, um segundo. Aí ela fala security. Então ela chama segurança por causa da arrogância do Sheldon e do tipo de emprego que ele está procurando, que realmente não tem naquele lugar. Enfim, eu devo ter errado algumas coisas. Como eu disse, eu estou começando. Eu queria um feedback de vocês. E aqui eu tenho alguns exercícios que você pode responder se você estiver estudando inglês, ou você pode usar com seus alunos se você quer ser professor. Então, a primeira coisa, a compreensão do texto, né? Responda em português. Que tipo de trabalho que o Sheldon está procurando? Então, o Sheldon está procurando um trabalho braçal. Como a secretária reage ao comentário dele sobre o trabalho dela? Ela reage com sarcasmo, porque ele meio que humilha ela, né?
Terceira pergunta: por que a secretária não verifica o banco de dados? Porque ela sabe que não é preciso verificar, porque não há, né, no banco de dados, ela já conhece o banco de dados e sabe que não tem um emprego assim no banco de dados. Então, qual era o último emprego do Sheldon, né? Ele fala no finalzinho ali. Ele é físico teórico sênior de partículas no Caltech com foco na teoria M. Na verdade, isso aqui a gente nem usa em português, a gente fala M-Theory mesmo, ou teoria das cordas, que é um nome mais popular para a mesma teoria aí. Quem é físico deve saber disso. E o último, né, o que faz a secretária chamar a segurança no final? A incompatibilidade total do Sheldon com qualquer trabalho sugerido, além da arrogância dele, né, o que se completa quando ele revela a sua formação absurda para o cargo em questão. Então, ele tem uma formação muito superior para aqueles cargos que ele está procurando. E aí o vocabulário em inglês, como que é emprego braçal? Menial job, né? Outra coisa que é falada ali pelo Sheldon, quando ele fala uma frase longa e bem rápida, ele fala chicote de seus superiores, que seria lasher their betters. Comer uma marmita, né? Isso aqui é difícil da gente utilizar em inglês marmita, mas seria eating out of a lunch pail. Viga, né? Viga de construção. Girder, eu não lembro da pronúncia. Eu não dirijo. I don't drive. Aí um terceiro exercício seria o contrário, né? A tradução reversa, ou seja, traduzir do seu idioma para o inglês. Então eu poderia fazer isso. Uma pergunta: o que é drywall? Então, I could do that. One question: what is sheetrock? Que em português a gente utiliza dessa forma mesmo, drywall. Aí a segunda: você nem digitou de verdade. You didn't really type. Eu sou a funcionária braçal do mês, que é a frase sarcástica que ela fala diante da arrogância do Sheldon em dizer que é um trabalho braçal. Então, I'm the menial employee of the month. Esse I'm é uma contração de I am, presente simples, né, do verbo to be. Isso parece aceitável. That seems acceptable. Aqui, provavelmente, a minha pronúncia aqui está errada. Essa pronúncia é um pouco complexa. Aí, claro que não. Of course not. Então, eu vou deixar aqui na descrição todo esse diálogo em inglês e também esses 3 exercícios que são de compreensão de texto, vocabulário e tradução reversa. Vocês podem usar como vocês quiserem.